Amém? Todos encontraram? Salmos 42 diz: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Amém. Obrigada, irmão. Amém. Esta palavra que vai falar sobre a minha alma anseia por Deus. A minha alma tem sede de Deus. Por muito tempo, eu li esse versículo e eu via, como a corça anseia por águas. E eu deixava passar. E até que um dia, algum tempo atrás, eu li de novo esse versículo. E aí eu pensei, por que a corça? E por que ela anseia por águas correntes? Por que colocou aqui esse animal, a corça? Então eu fui pesquisar o porquê. E a corça, esse animal, quando ele fica muito tempo fora das águas, sem se molhar nas águas, o corpo desse animal começa a ter um odor. E esse odor, ele chama a atenção dos predadores. Então, quando a corça percebe que ela está começando a ter esse odor, ela tem o olfato muito aguçado e ela vai, então, atrás de águas. E quando ela vai atrás de águas, ela mergulha. Ela mergulha até onde não dá pé. E ela fica só com o focinho de fora. E então, os seus predadores ficam ali, à margem da água, esperando, e eles ficam com medo de entrar e se afogar. E é assim que acontece. Esse anseio da corça é muito mais do que a sede. É porque ela fica vulnerável aos seus predadores. E o Senhor Jesus Cristo disse, O Senhor Jesus Cristo disse: se alguém tenha sede, venha e beba, porque aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água vivas. Jesus Cristo disse, e ele estava falando do seu Espírito, do Espírito Santo que ele prometeu a todos aqueles que creem, que receberão esse Espírito. E esse Espírito no nosso interior seria como fontes de águas vivas. E assim somos nós. Nós somos vulneráveis como a corça. Porque quando nós nos afastamos deste lugar, desse relacionamento com o Senhor, quando nós paramos de buscar ao Senhor no secreto, nós começamos a ficar vulneráveis, nosso corpo começa a ter o odor, a gente começa a praticar mais as obras da carne. Como está lá no livro de Gálatas, os frutos do Espírito e a obra da carne. Quando a gente se afasta mais de Deus, quando a gente para de beber nessa fonte, o nosso corpo começa a manifestar obras da carne, que são muitas. E é por isso que nós precisamos buscar este lugar. E é por isso que nós temos que ter sede de Deus, sede da presença de Deus. E para falar sobre essa busca ao Senhor, eu vou começar falando da velha aliança. No Antigo Testamento, o Senhor fez uma aliança com o seu povo. E quando Moisés levou o povo para o Egito, lá tinha um tabernáculo móvel. E neste tabernáculo tinha um lugar chamado Santo dos Santos. E neste lugar chamado Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, que tinha a presença de Deus. E naquele lugar só podia entrar o sumo sacerdote. Os sacerdotes não podiam entrar, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação. E eles entravam com a corda amarrada, porque se eles morressem lá dentro, para alguém puxar, porque ninguém podia entrar. Por causa da presença de Deus.
Então a presença de Deus era acessível naquele lugar, somente na velha aliança. Mas o Senhor fez uma nova aliança conosco. E no dia em que Jesus Cristo foi crucificado, a palavra do Senhor vai dizer que o véu foi rasgado de cima a baixo. E que véu é esse que foi rasgado? É o véu que separava o santo do lugar do santo dos santos. Então esse véu foi rasgado de cima a baixo, porque Jesus Cristo se entregou por nós, para que nós pudéssemos ter o privilégio de acessar esse lugar santo. Olha só que privilégio. Eu fico imaginando o pessoal do Velho Testamento, pensando, nossa, como que será entrar no Santo dos Santos? Como que é essa presença de Deus? E lá, naquela época que o povo estava no Egito, nessa época que Deus só se manifestava no Santo dos Santos e no monte para Moisés, teve uma certa vez que Deus permitiu que os anciões subissem ao monte. E depois aqueles anciões chegaram para Moisés e falaram: Moisés, sobe só você, ouve a voz de Deus e depois nos diz o que ele fala. Porque nós ouvimos a voz do Senhor e não morremos. Eles estavam com medo porque eles ouviram a voz de Deus. E eles estavam com medo de ouvir de novo e morrer. Então eles falaram: Moisés, seja nosso mediador, vai lá, ouve a voz de Deus. O que ele falar, você fala para a gente. E aí, Moisés falou para o povo que Deus havia dito para Moisés: vocês falaram certo. Vocês falaram certo. Ah, mas se vocês me temessem. Ah, mas se vocês seguissem os meus mandamentos. O que Deus estava falando? Que aquele povo tinha medo da presença dele. Que aquele povo tinha medo de ouvir a voz dele. Mas na hora de fazer o que era mal, na hora de desobedecer, aquele povo não temia. Tem um pregador chamado John Bevere que ele vai dizer: se você subir a montanha, você é mudado. Se permanecer ao pé dela, a imagem que você tem de Deus é que muda. Ou seja, nós temos que correr para a presença de Deus, porque é somente na presença de Deus, esse relacionamento com Ele, é que nós somos mudados. Nós temos uma inclinação para fugir da presença de Deus quando nós pecamos. Isso vem desde Adão e Eva. Quando Adão e Eva comeu do fruto proibido, na viração do dia, Deus foi ter com eles. E o que eles fizeram? Eles se esconderam. Eles se esconderam. E hoje é assim com a gente também. Quando a gente faz algo que a gente sente que a gente desagradou o Espírito Santo, que a gente sabe que a gente pecou, que a gente falhou, o que a gente faz? Nossa, eu não vou conseguir orar. Não é? A gente fica querendo se esconder. A gente fica querendo se afastar. A gente fala: eu não sou digno. Mas a gente não é digno. Mas é aí que nós temos que correr para os pés do Senhor. Porque é só na presença dEle que nós vamos ser transformados. É só na presença dEle que Ele vai fazer resplandecer o nosso rosto, como Ele fez com Moisés, quando ele desceu do monte certa vez. É só na presença do Senhor. Nós vamos ver vários versículos bíblicos falando assim: em buscar a face do Senhor. E se a gente for traduzir do hebraico, buscar a face do Senhor é buscar a sua presença. É buscar a sua presença. Quantas pessoas têm o Espírito Santo e não se relacionam com o Espírito Santo? Eu quero te dizer que a sede por Deus, esse anseio que a nossa alma tem por Deus, para nós que somos cristãos,
ela é consciente. Nós temos consciência de que a nossa alma precisa de Deus desesperadamente. Mas aqueles que ainda não conhecem a Deus, ou que já ouviram falar de Deus, que conhecem Deus só de ouvir falar, aqueles que estão no mundo, a alma deles também anseia por Deus. Só que é um anseio inconsciente. É um anseio inconsciente. Eles sentem que eles precisam de algo, mas eles não sabem o quê. Eles não sabem para onde direcionar essa sede, de onde vem essa sede. E muitos caem na bebida, bebem descontroladamente, muitos caem nas drogas. Eu mesma, eu me converti e desci as águas em 2016, mas eu venho de uma vida que eu já usei drogas. Deus transformou minha vida completamente. E eu lembro que eu ia para as festas e eu ficava chorando, às vezes eu chorava nas festas. E eu pensava, mas eu não me sinto bem aqui. Eu já tentei de tudo, eu tentava experimentar tudo para ver se eu preenchia um vazio no meu coração. Porque eu pensava, minha vida não faz sentido, eu preciso de algo. Mas eu não sabia do que eu precisava. E assim são com as pessoas que ainda não experimentaram essa presença. Por que a presença de Deus é tão importante na nossa vida? Muitas vezes, nós estamos tristes e inconsoláveis. Que a pessoa pode vir uma pessoa com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento, que não vai conseguir nos confortar. Mas só da gente sentir a presença de Deus, a presença de Deus, ela excede todo entendimento. Quando a gente sente a presença de Deus, a gente às vezes não entende o que está acontecendo na nossa vida, está tudo errado, mas quando a presença de Deus vem, tudo basta. Naquele momento, tudo basta. E quando nós vamos evangelizar as pessoas, é da mesma forma, como o pastor Marcelo falou. As pessoas precisam ver Deus em nós. As pessoas precisam sentir essa presença. Porque às vezes nós vamos pregar para eles, às vezes nós temos conhecimento bíblico, mas às vezes a gente só coloca a mão no ombro deles e ora, e eles sentem aquela presença. E eles pensam, tem algo diferente aqui. Tem algo diferente. Tem a presença do Senhor. Amém? E lá no livro de Isaías, tem uma passagem, Isaías 55. Ela é tão forte que eu vou ler aos irmãos. É um convite aos sedentos, essa passagem. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com as mais finas refeições. Deem os ouvidos e venham a mim, ouça-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Amém? E eu quero encorajar a igreja. E essa palavra é para mim também. Porque não é fácil nós buscarmos ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Por quê? Se nós que estamos perto já é tão difícil, imagina quando nós estamos longe. Imagina quando nós estamos longe. E o que é o anseio? O anseio, ele é um desejo intenso.
E nem sempre nós vamos sentir esse desejo intenso em buscar ao Senhor. Mas quando nós não sentimos esse desejo intenso, nós temos que ser disciplinados. Disciplinados. Porque se eu for esperar buscar ao Senhor só quando eu tiver vontade, só quando, ai, que presença, eu tenho que ir lá para o meu quarto, buscar a Deus, vai ser muito difícil. Porque isso acontece vez ou outra. Mas nós temos que ter disciplina. Nós temos que nos esforçar. Nos esforçar. Porque nós vamos ser salvos pela graça. Mas a palavra do Senhor também diz que o reino dos céus é tomado por esforço. E todos aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então nós temos que nos esforçar. Nós temos que perseverar. Perseverar. Perseverar no Senhor. Nós estamos em uma época de tantas distrações. São muitas as distrações que têm nos afastado de buscar ao Senhor intensamente. É por isso que nós temos que ouvir o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos convence. O Espírito Santo a todo momento está falando conosco, mas às vezes nós não escutamos. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quem é filho de Deus conhece a voz de Deus. Eu já parei para reparar na minha própria vida. Quando eu estou muito ansiosa, quando eu estou muito preocupada, eu não consigo. Fica mais difícil ouvir a voz do Espírito Santo. Mas às vezes quando eu me acalmo, quando eu fico em silêncio, quando eu me concentro, aí eu consigo ouvir mais a voz dele. Às vezes, o Senhor me dá palavras para pregar, eu estou lavando louça. Às vezes eu estou lavando louça e o Espírito Santo começa a falar. Às vezes a gente está andando no ônibus e tem que segurar uma lágrima porque vem a presença do Espírito Santo. E é essa relação que o Senhor quer conosco. Nós não reconhecemos o nosso privilégio dessa nova aliança. Muita gente acha que os dons do Espírito Santo são só para a igreja de Atos. Mas Jesus Cristo disse, o próprio Jesus Cristo disse, que obras maiores vocês farão. E quando nós temos a presença do Senhor na nossa vida, o Senhor nos concede poder no Espírito Santo. Eu ainda não presenciei pessoas sendo ressuscitadas. Eu ainda não presenciei cegos enxergando. Mas eu creio que eu ainda vou presenciar. Eu oro ao Senhor para presenciar essas coisas. Porque se a igreja de Atos foi poderosa, quanto mais a igreja dos últimos dias. Quando eu escutava aquela palavra, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu achava que o inferno estava na porta da igreja tentando tirar os irmãos. Mas é ao contrário. As portas do inferno que não prevalecerão, porque nós cristãos estamos nas portas do inferno, saqueando o inferno, tirando as almas de lá. E é assim que nós temos que nos posicionar. Nós não temos que esperar o inferno vir às nossas portas. Nós temos que ir à porta do inferno, saquear, tirar as almas. E para isso nós precisamos da presença do Senhor. Para isso nós precisamos de poder no Espírito Santo. Quantos são os escândalos nas igrejas que têm dividido as igrejas, que têm fechado as portas das igrejas? Quantos são os escândalos? E nós temos que orar ao Senhor para que não aconteça mais isso. Aqui na cidade de Catalão,
Eu não sei se vocês têm percebido o mundo espiritual aqui neste lugar, como os acidentes têm intensificado. Acidente sempre teve, sempre vai ter. Mas se a gente parar para observar, tem se intensificado. Acidentes e violência de todo tipo. E nós como igreja, eu falo de mim também, muitas vezes nossas orações. Você quer conhecer o nível espiritual de um cristão? Olha como ele ora. Olha, veja como você está orando. Sabe, eu estou falando de mim também. Senhor, abençoa mim, abençoa minha família, meu emprego, tudo nosso. Ou dos nossos familiares próximos, ou da nossa igreja. Mas pouco nós oramos pela nossa cidade. Será que nós estamos orando pelo trânsito da nossa cidade? Será que nós estamos orando por todos os ministérios dessa cidade? Quando acontece um avivamento em uma cidade, os índices de suicídio caem. Os bares fecham. Os acidentes diminuem. Isso sim é um verdadeiro avivamento. E é por isso que nós, como igreja, temos que orar. Nós temos que subir um nível espiritual mais elevado. No início desse ano, Deus fez um renovo na minha vida. Porque antes, eu pensava no céu de vez em quando. Só que eu pensava mais na terra, eu pensava mais nos meus sonhos. Eu não ficava, quando alguém falava, Jesus está voltando, eu falava, glória a Deus, mas eu não tinha aquele anseio. Eu não tinha aquele anseio da volta de Jesus. E no início desse ano eu comecei a ter um desapego. Um desapego tão grande que assim, eu fico assim, Maranata, hora vem. Sabe quando você desapega? Que é igual Paulo. Viver é Cristo e morrer é lucro. E é assim que nós cristãos temos que viver. É claro que a gente se preocupa se a gente morrer, quem tem filho, pensa no futuro do filho. É claro que, ao mesmo tempo, a gente tem que viver como se Cristo fosse voltar amanhã, né? Porque a gente pode morrer hoje, pode morrer amanhã, ou ele pode... A gente tem que viver como se Cristo fosse voltar amanhã, mas ao mesmo tempo, como se ele fosse demorar a voltar. Porque a gente tem os nossos projetos de vida, a gente tem que continuar tendo. Mas a gente tem que viver nisso, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que seguir os nossos sonhos, projetos, a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que Deus pode voltar para a gente amanhã, que a gente pode morrer. A gente tem que olhar mais para as coisas lá do alto. A gente tem que desapegar mais. A palavra do Senhor vai dizer que o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Quando Jesus Cristo instruiu os seus discípulos e os deu autoridade para expulsar demônios, ele falou que não era para levar 2 roupas. Vai com o que você tem. Lá no deserto, a tribo de Levi, eles não ganharam terra. Sabe por quê? Porque o Senhor era a sua herança. E o Senhor é a nossa herança. Nem todos serão ricos. Nem todos. Se você for, glória a Deus por isso. Mas temos que ser como Paulo. Saber viver bem com pouco e com muito. Porque não existe estabilidade. Não existe estabilidade financeira. Você pode ter 1 milhão na sua conta. Você pode ter 1 milhão. E alguém da sua família adoecer e você precisar gastar esse 1 milhão da noite para o dia. E você precisar vender a sua casa. É por isso que eu falo, não existe estabilidade. É uma sensação que a gente tem para se apegar a isso. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor dos exércitos. Se Deus não vigiar a nossa casa, em vão será ter muros, em vão será ter cerca elétrica. Nossa casa pode ser muito bem protegida, mas se não for a mão do Senhor, qualquer coisa pode acontecer. E nós temos mania de achar que não estamos sujeitos a coisas ruins, por ser filhos de Deus. Os discípulos morreram de forma muito triste. Os discípulos
morreram de forma violenta, mas grande será o galardão deles nos céus. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. O que é vaidade? Quando a gente fala vaidade, a primeira coisa que vem na cabeça é uma pessoa que se arruma muito. Vaidade é tudo que é passageiro. E quando a gente se apega muito, quando a gente coloca muito o nosso coração naquilo que é passageiro, a gente se torna muito vaidoso. A gente se torna muito vaidoso. E nós temos que tomar cuidado com a cultura. Com a cultura. Porque a cultura está nos levando cada vez mais a ser consumista, no sentido de ter mais do que nós precisamos. No sentido de ter mais do que nós precisamos. Nós somos bombardeados o tempo inteiro por coisas materiais na TV, a gente passa na rua, tem um outdoor. O tempo todo, isso vai para o nosso inconsciente. E a nossa alma começa a ansiar por essas coisas. É por isso que nós temos que ter acesso a essa fonte de água viva. O Senhor nos deu o Espírito Santo, porque Ele sabia que o pecado ia se multiplicar na terra. Que o pecado ia se multiplicar na terra. Antigamente, na época, medieval, as pessoas não tinham acesso à pornografia por uma tela de celular, era muito difícil ter acesso a essas coisas. Hoje é muito fácil. As tentações têm multiplicado e o Senhor sabe disso. O Senhor sabe disso porque Ele foi tentado. Mas Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele venceu o mundo, foi por mim e foi por você. E toda vez que a gente for tentado, sempre terá o escape. Sempre. O Senhor está conosco. É por isso que nós temos que ter consciência da presença do Espírito Santo. Por quê? Naquele momento que nós estamos sendo tentados, seja na mente, seja ali no mundo físico, a gente tem que pensar: o Espírito Santo está aqui do meu lado. O Espírito Santo está aqui. Peça ajuda a Ele: Espírito Santo, me ajuda nesse momento, porque eu estou sendo tentado. E quando eu vou pregar, cada pessoa, cada pregador, vocês podem observar que ele tem alguns pregam mais sobre curas, outros, enfim, é o jeito que Deus quer usar cada um. E quando Deus me usa para pregar, é mais sobre pecado. Pecado. E o pecado, ele nos afasta do Senhor. Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas, através do amor, é que nós nos aproximamos do Senhor. E a palavra do Senhor também vai dizer, que por se multiplicar a iniquidade sobre a terra. Iniquidade é quando a nação toda já está corrompida. E olha só o tanto que o Brasil é corrompido. Olha só o tanto de abuso infantil que está acontecendo. Tanto de coisa assim que a gente vê que é uma nação. Por mais que é uma nação, em sua maioria cristã, está muito corrompido. Muito. Muito. E o Senhor disse que o nosso amor se esfriaria. E esse amor, às vezes a gente pensa: nossa, eu sou cristão, ajudo tanta gente, eu sou bom, vejo meu irmão passando necessidade e tal. Mas às vezes a gente ama mais o nosso filho, o nosso esposo, nossos pais, mais do que a Deus. Isso é muito sério, porque é o primeiro mandamento. Isso é para o nosso bem. Porque quando a gente ama Deus sobre todas as coisas, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, quando a gente perde alguém, a gente fica muito triste, a gente fica muito mal. Mas a gente não se abala, a gente não cai. Por quê? Porque Deus está acima de tudo.
Então é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, os outros mandamentos se tornam mais fáceis. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar o meu próximo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou ter prazer em obedecer a sua vontade. Existem coisas que estão aqui na Bíblia para a gente seguir, mas existem coisas que acontecem no nosso cotidiano, que a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo para saber o que fazer. Coisas íntimas, coisas pessoais. Eu vou te dar um exemplo para ilustrar. Por exemplo, você está no seu emprego, está tudo indo muito bem. E aí de repente aparece 2 propostas muito boas de emprego ao mesmo tempo. Só que uma dessas propostas a gente tem de olhar mais para o dinheiro, né? A gente pensa, nossa, aqui vai dar mais dinheiro, talvez a melhor, né? A gente pensa nisso, mas talvez não. Aquela proposta que a princípio é muito boa, parece ser muito boa, talvez não vai ser bênção. E é nesse momento de indecisão que a gente precisa buscar o Espírito Santo. Que a gente precisa buscar pessoas próximas, líderes, busca o seu cônjuge, o seu pai, sua mãe, conselhos, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Mas existem vezes que o Espírito Santo vai falar claramente. O Espírito Santo vai trazer paz ao nosso coração sobre a decisão correta a se seguir. Então é por isso que nós temos que buscar ao Senhor desesperadamente. Eu falo, se eu não tivesse na presença do Senhor hoje, eu acho que eu não estaria viva. Porque eu andava por lugares muito tortuosos. Muito tortuosos. Eu tenho certeza que eu não estaria viva, ou eu mesma teria feito algo. Porque grande era o vazio que eu sentia. E nós temos que reconhecer que nós somos vulneráveis, assim como a corça. Nós temos que reconhecer quando a gente está a um passo a cair no abismo. A gente tem que reconhecer. Porque é quando eu sou fraca que eu sou forte. É porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A criança, o Senhor fala que a gente precisa ser como criança. A criança ela tem muita facilidade de crer. Você fala para a criança, existe Papai Noel, existe isso, ela crê, ela acredita. E a criança, ela reconhece que ela é frágil. A criança tem medo de ficar em casa sozinha, ela reconhece que ela é frágil. E nós temos que ser assim diante de Deus. Senhor, eu não posso ficar sozinho. Por nenhum segundo, meu Deus, me deixe sozinho. Sabe o que vai ser pior do inferno? Não são as torturas, não é o fogo. É a distância de Deus. É a separação total de Deus. Isso que é o inferno. Separação total de Deus. Então essa é a palavra. Que nós venhamos buscar ao Senhor intensamente. E reconhecer que nós precisamos dele dia após dia. E reconhecer que no nosso interior tem uma fonte de água viva. E aquele que ainda não tem o Espírito Santo, peça a Deus. Peça a Deus. Porque se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus que é bom não dará o Espírito Santo para aqueles que pedem. Aí você me fala, eu não sei se eu tenho o Espírito Santo. Se quando você está diante de algo que a Bíblia condena, e você fez isso, algo que a Bíblia condena, e você não sentiu algo apertar no seu coração, um constrangimento, uma tristeza, né? Porque a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento, que a ninguém traz pesar. E esse arrependimento, essa tristeza, ela é passageira, é por um tempo. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte, morte espiritual. Então, quem não tiver o Espírito Santo, peça a Deus. Porque Deus é bom e concede graça e poder a todos aqueles que o buscam. E eu quero chamar o Marcos Henrique para a gente cantar. É um louvor, né? Para estar encerrando.
E eu agradeço aos irmãos essa oportunidade.